Temos o versículo que está inserido no capítulo 10 de João, que é a passagem conhecida por nós, intitulada Jesus, o bom pastor, Jesus a porta. Então nós vamos fazer a leitura, são poucos versículos, e eu peço a paciência de vocês, porque depois eu vou trazer uma leitura também pequena do espírito de Neio Lúcio, através de Chico Xavier, para que a gente possa, a partir disso, fazer os nossos comentários no que remonta ao trabalho da noite. Então João registra assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus. Na hora que eu estava fazendo a leitura, eu já fiz uma reconsideração. Não vou ler a página do Neio Lúcio. Nós vamos comentar essa parábola que Jesus contou e o pessoal não entendeu. E talvez nós ainda não estamos entendendo o que Jesus efetivamente está apresentando para nós. Então, assim, nós abrimos o nosso bate-papo. Vou começar com o Wagner. A palavra é sua, Wagner. Fala bem pertinho do microfone. Nós estamos saudando os companheiros desta casa que nos acolhem com muito carinho, agradecendo a espiritualidade presente por essa ternura, por essa vibração de amor. E saudamos aqui os nossos companheiros internautas, deixando um abraço muito querido para o José Aparecido, que coordena a rede Amiga Espírita, que tem levado a mensagem espírita para o mundo inteiro. Nós temos aqui, Carlos Alberto, nessa passagem lida, um pensamento muito bonito, que guarda profunda identidade com outra proposta, que é uma parábola de Jesus, em que o mestre fala do servo vigilante. Na parábola do servo vigilante, ele inicia a parábola dizendo assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Porque quando nós analisamos o conteúdo dessa parábola, ela diz respeito à vigilância no processo das nossas escolhas. E dentro dessa parábola do servo vigilante, ele vai dizer que o ladrão pode nos assaltar no momento em que o Senhor nos confia prerrogativas, confiança, e nós podemos não corresponder a essa confiança superior. Quando vem a prova, ao invés de vir um campo fértil de pastagens, de colheita de bênçãos, ele vai ter a feição do ladrão. Então o Filho do Homem, que expressa a nossa renovação, a nossa positivação diante do que Deus nos oferece, em todos os sentidos, porque Ele é imanente, a vida é uma dádiva, e a gente não pode nem contornar, porque ela é infinita,
nós podemos nos equivocar. E aí é que chega o ladrão e que mina a casa toda. A parábola contada por João, no Evangelho de João, guarda, ao nosso ver, uma identidade muito especial com esse texto da outra parábola do servo vigilante, que a gente vai encontrar em Mateus, em Lucas. E a gente deixa esse registro por início das nossas considerações aí, porque nós temos gente amiga de mais longe querendo colaborar também, né? Vamos lá. Então vamos agora ouvir o nosso querido Vinícius, que já tem até um recado para você. O Zé Aparecido falou que você está muito sumido. O Zé está nos acompanhando agora. Vamos lá, Vinícius. Meus amigos, boa noite para nós. O Zé Aparecido tem o dom de mandar a gente falar em microfone que não sai som. Tem uma sensação de vazio. Primeira vez que eu fiz, eu falei, meu Deus, isso é para quem está atrás da câmera. Que o Pai seja conosco. Eu fiquei pensando, meus amigos, numa colocação muito forte do Cristo, quando ele diz assim: bem pertinho. Eu sou a porta. Todos que vieram antes de mim são ladrões. Isso é fortíssimo. E uma visão um pouco ortodoxa demais pode levar a gente a cometer um crime moral de desqualificação daqueles que por algum motivo não pensam como nós. E aí nós podemos dizer assim: eu estou salvo, eu sei, estou protegido, porque a minha crença é a crença da salvação. As outras um dia serão, as outras um dia vão chegar lá. Coitado dos outros. Isso é muito perigoso para o nosso coração. Isso é muito triste para a nossa alma. Porque o que o Cristo enuncia nesse trechinho, ao nosso entendimento, é uma verdade muito transcendente. Porque a nossa alma é exposta constantemente, nós somos expostos constantemente às mais diversas experiências da vida. Nós nos distraímos e nos iludimos com tantas coisas. Nós acreditamos que seremos esse corpo para sempre. Nós acreditamos que ser mais gordinho ou mais magrinho pode ser um índice de que nós somos pessoas melhores ou piores. Nós nos distraímos com muita coisa. E todas essas coisas, elas sim, são ladras da nossa consciência. Se nós buscamos a origem da palavra distração, estar distraído é estar tensionado em várias direções ao mesmo tempo. Imagina que uma corda puxa a gente para a direita, uma para a esquerda, uma para frente, uma para trás, com intensidades muito parecidas, embora não sejam iguais. E a gente move um pouquinho para um lado, depois move um pouquinho para o outro, um pouquinho para frente, até um pouquinho mais para trás. E no fim, a sensação é de que nós não saímos do lugar. Porque se saímos foi muito pouco. Isso acontece porque nós somos distraídos. Nós estamos distraídos. E aí o Cristo diz muito bem: todos que vêm antes do Cristo são ladrões, porque roubam a nossa consciência. Tudo aquilo que vem da nossa distração, tudo aquilo que vem do processo de ilusão que nós criamos para nós, vai nos roubar a sanidade espiritual. E aí nós vivemos 10 vidas, 20 vidas, 1000 vidas, só trocamos de corpo, só trocamos de forma, mas nascemos distraídos e morremos distraídos. Nascemos distraídos e aí nós dizemos assim: mas parece que a minha vida não muda. Eu vou no centro, eu tomo passe, participo do tratamento, faço estudo, leio o livro, ajudo na campanha social e a minha vida não muda. Porque o que precisa mudar é o estado da nossa mente. Romper com a ilusão e começar a compreender a essência. E a essência é o Cristo. Não o Cristo homem, não o Cristo Jesus, mas o Cristo conjunto de princípios universais que ele nos traz. No momento que o Cristo chega, ele é a porta. E o Cristo vai chegar para nós por vários caminhos. A nós aqui ele está chegando através do Evangelho. Para um indivíduo lá na África, ele vai chegar por outro caminho.
mas vai chegar. O mesmo Cristo. O indivíduo lá no Oriente Médio, médium é ótimo, no Oriente Médio, tem médium também. Lá no Oriente Médio, vai receber o mesmo Cristo por um caminho também diferente. E no momento que o Cristo vem, a consciência transborda. E a consciência é a porta. É a porta para quê? É a porta para a comunhão, para um estado de comunhão com o nosso Pai maior. E aí, eu não quero tomar muito tempo logo de cara, mas enfim, é a prerrogativa de ser uma visita de mais longe. O texto ainda é tão delicado que ele diz assim: porque para o pastor a porta é aberta, o vigia abre a porta. E é muito curioso, porque a gente se distrai e o nosso coração, às vezes, sabe que nós estamos nos distraindo. Todo mundo aqui, assim como eu, quando faz algo que é equivocado, sabe? A gente pode dizer que não sabe, pode dizer que estava enganado, mas se para um pouquinho, o coração diz: miserável, você sabe que você está fazendo errado, bandido, que você está fazendo isso. Mas a gente insiste porque a distração é muito grande. A distração é enorme. Então o nosso coração não abre a porta, ela é arrombada. Mas quando essa frequência crística, essa vibração sublime se aproxima de nós, para ela o nosso coração abre a porta. Para ela ele fica desarmado. E é um conceito muito bonito. Nós precisamos fazer o que para progredir? O que? Descansar nossa alma em Deus. Descansar nossa alma no Evangelho do amor. E é um ato de descanso, de relaxamento. Porque aquele que relaxa em Deus é ativo no mundo. Mas é ativo por Deus, em Deus e através de Deus. Então, essas são as nossas primeiras considerações. Wagner, bem pertinho aqui para nós. Vaguinho, vocês viram a intimidade, né? Mas é com Vaguinho, né? O problema é quando é Sheilinho, Andrezinho, Emanuelzinho, que tem uma galera aí que é íntima com os espíritos, é uma beleza. Mas é só pra gente quebrar um pouquinho, que o clima tá muito gostoso. E até vou uma fofoca para vocês. Eles falam assim: não, mas nós não estamos preparados. Eu falei assim: não, mas aqui é cristianismo. Cristianismo é intuição, é interação com aqueles que nos sustentam, que nos inspiram e que foram os benfeitores que nos trouxeram aqui hoje. E nós temos que agradecer a eles. Porque, como dizia o Honório, nem sempre a gente vai na casa espírita por vontade própria. A gente chega meio como que carregado, né, Wagner? Mas eu queria pegar o Wagner aqui na curva, porque eu me recordei agora de um grande professor que nós tivemos aqui em Belo Horizonte de Evangelho. Wagner teve mais oportunidade do que eu de estar com ele, que foi o Sobral. E o Sobral ensinava a gente a lidar com o Evangelho, dizendo assim, que nós temos que entrar dentro do texto, não é? E todas os personagens, a condição, local, etc., nós temos que trazer para a nossa intimidade para que o Evangelho se torne vida, se torne uma coisa operacional, uma realidade para todos nós, inclusive no contexto atual. Porque senão ficamos só na história, só na periferia, como diz o sacerdote, naquele tempo. Não, o tempo é agora, somos nós. Então, Wagner, buscando aqui ajuda no Sobral, se ele estivesse aqui, ele ia te pedir, Wagner, para você nos ajudar aqui. Em que momento é que nós podemos ser o pastor? Em que instantes nós somos ovelhas, ladrões, porteiros? Que história é essa de porta, já que o nosso tema é porta acima? Dá uma ajuda para nós aí. O Beto, na intimidade, está remontando aqui a uma sistemática, a uma metodologia de estudo do Evangelho que ficou muito conhecida agora mundialmente, depois que ela foi adotada pela Federação Espírita Brasileira e já tem muito material disponível, mas ela nasceu de uma certa forma em Belo Horizonte, com a presença do Sobral, aqui lembrado, do Honório e do Leão Zálio. Era um trio que a gente costumava dizer que representava o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. E o Sobral era o aspecto religioso, o Honório filosófico e
e o leão a ciência. E a gente pôde colher muitas pérolas desse pessoal que realmente instaurou reflexos preciosos no que diz respeito ao entendimento do Evangelho. E isso, gente, particularmente aqui, mas existem outros baluartes pelo mundo, viu? Nós estamos falando aqui de alguns que nós conhecemos pessoalmente. Então, o Sobral, ele nos ajudava explicando que nós temos que nos situar no texto. E existem algumas perguntas que são básicas para isso. Por exemplo, quem? E a gente vai se situar, o Beto indagou aqui. E a gente vai analisar nesse texto que nós não temos altura para ser o pastor. Embora no plano da relatividade a gente possa guiar algum coração, como os pais fazem com os filhos, mesmo com as suas imperfeições naturais. Mas pastor por excelência, na nossa terra, é o governador planetário. E o Espiritismo tem Jesus, o estudo de Jesus, como sendo um dos fundamentos dessa doutrina. Então nós temos referência de Jesus desde a antiguidade, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele todo revela a natureza crística desse Espírito chamado Jesus. E nós vamos encontrar o Espiritismo definindo numa questão 625 que ele é guia e modelo da humanidade. Que a sua doutrina é a mais pura que nós já recebemos aqui na Terra. E por isso os espíritos superiores a adotam. Nós temos o entendimento de Jesus como sendo a expressão do Espírito de verdade. O Honório gostava de trabalhar o assunto para a gente poder entender a dimensão do pastor, que quando nós lemos lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos sobre as assinaturas, né, São João Evangelista, Swedenborg, e aí vai uma lista de nomes. Ele diz assim: aqui está a Pleiade, o conjunto dos espíritos que representam Jesus, pela sua autoridade adquirida nas reencarnações de testemunho, de iluminação. Então, o espírito crístico, que foi trazido à Terra por Jesus e que foi instrumento dessa proposta crística, nesse sentido universal, como o Vinícius definiu, ela é decodificada por esses espíritos que estão a serviço do Cristo, que são os executores da sua augusta vontade. Então nós temos as jurisdições, várias jurisdições, que nós não podemos nomear porque a gente pensa pequeno no plano material. Mas Jesus orquestra, é o maestro desses espíritos que estiveram presentes desde a antiguidade. E a gente pode lembrar que um Krishna, um Buda, um Lao Tse, um Zoroastro, um Pitágoras, um Sócrates, são emissários. Eles estão orquestrando aquilo que Jesus determina, pela sua autoridade moral. Então a gente nota que no quem nós situamos primeiramente o mestre, que é onde nós buscamos, é a nossa fonte, é a nossa inspiração. Nós não teríamos meta sem que Jesus tivesse vindo à Terra. O versículo 18, capítulo 1 de João, do Evangelho de João, diz assim: Deus nunca foi conhecido por ninguém. O seu Filho unigênito, esse o fez conhecer. E aí há um desafio, porque nós temos o unigênito. A gente pode até abrir um pouquinho aqui, que esse estudo do Honório é muito bonito para a gente poder entender como é que se estuda o Evangelho. Mas no Evangelho tem a palavra primogênito. O primogênito é o primeiro, aquele que começou uma nova etapa. Então Jesus para nós é o primogênito, mas no plano cósmico ele é unigênito, porque ele veio e instaurou reflexos de luz, mas ele comunga com Deus e reflete Deus. Então no plano universal ele está na unidade da vida, que é Deus, e Deus é amor, e ele refletiu o amor, mas para nós ele é o primogênito. Então a gente começa com Jesus para terminar com ele depois. Porque na culminância, ele é a proposta de desativar a personalidade e viver em plenitude com Deus. Então nós temos esse pensamento para nos ajudar a entender o guia, que é o pastor. As portas. Nós temos inúmeras portas. Porta de todo jeito. Não tem lá no Evangelho que o camelo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha? E aí tem as traduções que explicam, aquilo é uma porta antiga, um modelo de porta.
Nós temos outras portas. Nós não temos uma porta larga da referência do Evangelho de Jesus? Porta larga da perdição? Essa, todo mundo gosta de entrar nela. A mídia trabalha ela todo dia. Comprem, se coisifiquem, né? Se vulgarizem. É mais ou menos por aí. Agora chega Jesus e fala assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Tem que ter coragem. Então tem porta e portas. Nós, no plano da conveniência, das tendências, a gente adora as nossas portas. Prefiro fazer ao meu modo. Mas a gente não pensa assim, como é que a gente pode universalizar isso? O que é universalizar? É ficar vulgar? Não. Vamos atender a todos. A gente pode ter uma proposta de vida que não fira as pessoas. Os Espíritos dizem que quando a gente deixa de ser pesado para os outros, nós já estamos praticando a caridade. Eles nem falam que a gente tem que sair por aí fazendo maravilhas. Basta não ser pesado para as pessoas. Que a nossa passagem deixe algo de alívio, de suavidade, de indução ao bem. A gente está descansando almas. Esse é o verdadeiro consolo, né? Então nós temos pontos importantes. Somos quem, na verdade? As ovelhas. Nós estamos na condição das ovelhas. Agora a ovelha precisa ser guiada, porque ela não tem. Chegou um rapazinho, um mancebo, moço, para Jesus e falou assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele com tranquilidade assim: bom, só Deus o é. Mas ele se auto-intitulou mestre, porque da nossa evolução, ele entende, é muito, não é pouco não. Tanto que governa o planeta. Governa. E o Chico Xavier falava assim: Jesus conhece a todos nós pelo nome. Como é que faz? Bilhões de seres conhece. Então, uma referência. Nós não vamos seguir muito para deixar o pessoal participar também. Jesus conhece o Vinícius Lara. Jesus conhece além do Vinícius Lara. Vinícius Lara é só uma ilusão. Isso é muito importante, gente. A questão da... Nós educamos as crianças, os nossos filhos, a serem o que eles não são a vida inteira. E cobramos depois uma postura ética que não é compatível com a educação que nós damos. Quando a criança nasce, cresce, começa o desenvolvimento, nós fazemos tudo o que podemos para identificá-la com o corpo. Ela já tem um princípio que é da fase mesmo, da faixa etária, que faz com que ela se identifique com o corpo, que ela precise criar esses padrões de identidade, mas nós fazemos tudo para dizer: você está muito mais bonito, você está muito mais feio, deixa eu te maquiar, deixa eu te dar essa roupa assim. Aí a gente veste uma menininha de 3 anos como se ela fosse uma moça de 19, né? Saltinho de cristal e tudo mais. E a gente fica super feliz com isso. Só que nós fomos educados assim. Nós fomos educados a nos identificar com algo que não vai durar. Eu não sei qual foi a minha última existência. Não sei se eu me chamei João, se eu me chamei Teresa, se eu me chamei Rosa. Não sei se eu morei no Brasil. Não sei se eu fui gordinho, magrinho, se eu fui negro. Não sei onde eu estava. E não sei onde vai ser a próxima. E acredito que se todo mundo aqui estiver no mesmo pacote, a gente não sabe, né? O que vai ser depois. Mas eu insisto, nós insistimos em basear toda a nossa caminhada na ilusão de uma personalidade. Nós somos, em verdade, aquilo que irá sobreviver ao Vinícius. Eu sou o que vai sobreviver ao Vinícius. O Beto é o que vai sobreviver ao Beto e o Wagner é o que vai sobreviver ao Wagner. As nossas construções que nós fazemos para lidar com a vida, elas são extremamente circunstanciais. E aí a relação do Cristo conosco é uma relação de tanto afeto, tanto amor, que ele consegue ir além daquilo que nós mesmos não conseguimos transcender. Quando Jesus olha para nós, quando Cristo olha para nós, ele não enxerga aquilo que nós fazemos questão de sempre ver. Nós fazemos questão de olhar e medir o mundo pelas pequenas coisas.
Nós medimos o mundo pelos nossos medos, medimos o mundo pelas nossas insatisfações, medimos a religião por algum tipo de caminho em que nós vamos conseguir um terreno no céu. Imagine, nosso lar foi publicado na década de 40. De lá para cá, todo mundo quer trabalhar para ganhar bônus hora. E quer ganhar bônus hora para conseguir um terreno em nosso lar. Não, tem lá em Bicas também, tem uma cidade espiritual. Não, pois é, mas a turma não sabe, porque não tem livro para a colônia de ver. Não tem, é nosso lar. Isso fez acontecer certamente uma especulação imobiliária em nosso lar tremendo. Se trabalhar muito, você consegue um lote pequeno, 10 por 15, numa colônia satélite. Alguns quilômetros, algumas horas de aeróbus, você vai para lá. Nós construímos os nossos referenciais em torno dessas pequenas coisas. E não é de uma vida, e nem é do espiritismo apenas, que nós tentamos materializar os espíritos, materializar o plano divino. A gente gosta disso. A gente gosta de dar forma, e a gente escolhe um amuleto, escolhe um terço. Eu sento sempre na mesma cadeira. É o meu amuleto. Aqui dá sorte. É ali, é naquela cadeira. Eu vou no centro com aquela roupa. Eu faço isso desse jeito, porque assim é melhor. Nós materializamos o plano espiritual e vimos fazendo isso repetidas vezes. Enquanto o que o Espiritismo nos propõe, o Evangelho propõe, o Cristo propõe, é que eu seja capaz de desmaterializar a minha relação com as distrações. Entender que eu estou no mundo, que eu sou senhor e não escravo do mundo, e que é meu objetivo pegar o que é menos e transformar em mais. É o meu objetivo me aproximar do que vibra inferior, cooptá-lo pela vibração de amor e de afeto, e elevar essa vibração, e elevar esse patamar de pensamento. E aí qual que é o movimento mais fácil que nós fazemos? Eu quero saber como que Jesus me vê. Eu quero saber tudo que Jesus disse. E aí eu passo a vida inteira construindo um arquivo fantástico, sabendo todas as 1019 questões do livro dos Espíritos, de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, sabendo os comentários dos comentadores que disseram. E no fim da vida eu descubro uma vida vazia. Que dilema é esse, né? Eu sei tudo, eu li todos os livros, por que eu estou assim tão vazio? Porque nós criamos o hábito de saber das coisas. E é muito interessante quando nós lembramos de Paulo e Estevão. Quando Estevão chega à casa do caminho e se encontra com Pedro, né, é acolhido e tal, o Estevão não pergunta assim: me conta tudo que Jesus te contou? Estevão não fala assim: eu quero ler tudo que tem. Estevão fala com Pedro: como é que era esse homem? Como é que era viver com ele? Como era viver com ele? Como que era viver com ele? E nós temos uma sede hoje de falar assim: o que Jesus tem a me dizer? O que ele tem a te dizer não é nada que você não saiba. Está tudo aí espalhado, né? Livros espíritas nós temos aos milhares, de todas as procedências, de todas as ordens. Mas a questão é, como é viver nessa vibração? E viver nessa vibração é sutilizar a alma. É sair do mais denso e ir para o mais sutil. Então eu tenho certeza que o Vinícius Lara nunca vai conhecer Jesus. Porque quando o Vinícius chegar lá, não é mais Vinícius. Vai ser algo muito melhor. Vai ser algo que é a essência do Vinícius. E o esforço todo eu penso que seja esse, sabe, Beto? Sabe, Wagner? O esforço todo é eu entender assim: Jesus veio para desidentificar a nossa personalidade com a nossa vivência. Ele veio para dizer o seguinte: há algo além. Ele veio para dizer: você é mais daquilo que você pode pegar e sentir o gosto, e sentir o cheiro. Você é mais do que essas coisas. E aí o desafio é eu pensar: o ensinamento é esse. Ele entrou pela cabeça. Ele precisa descer para o coração. E ao descer para o coração, é ali que a alma descansa. Nós entendemos, e aí essa é a minha última colocação agora, nessa rodada.
Nós entendemos muito bem o tato como um sentido, não entendemos? Eu consigo entender o tato como um sentido. A blusa do Beto tem uns amarrotadinhos assim, estilos, que você sente, né? Eu consigo sentir o olfato como um sentido, eu sinto perfumes, eu sinto cheiros. Eu consigo perceber a audição, eu consigo perceber a visão, eu consigo perceber a fala. Mas quem de nós consegue perceber a nossa mente, o nosso racional como um sentido? Nós achamos que nós somos o racional. Nós achamos que nós somos o nosso pensamento. Mas nós somos algo que está além. E eu posso provar isso para vocês. Olha só. Posso provar para vocês. Essa é ótima. Você acordou de manhã e resolveu, vou arrumar meu guarda-roupa. Todo mundo tem guarda-roupa, né? E você já imagina o que precisa arrumar no guarda-roupa, né? E aí você senta e começa a desdobrar as suas roupas para dobrar de novo. A imagem é clara? Simples. Onde está o seu corpo nesse momento? Lá? Dobrando roupa? O corpo está lá? Camisa, camisa vermelha, dobra. Que essa aqui eu vou doar para os outros também. Só que na noite anterior você discutiu com alguém que ama muito. O corpo está dobrando roupas. E a sua emoção? Na briga. Mas no fim do dia você tem que pagar uma conta e você não tem dinheiro ainda. Onde está o pensamento? Na conta. Mas você está ali, o corpo dobrando roupa, a emoção na briga e o pensamento na conta. Onde é você? Onde você está? Nós somos o que está além dessas coisas. Eu sou o que está além do corpo, eu sou o que está além da briga e eu sou o que está além da conta. Só que a gente cresce achando que nós somos, em última instância, o que eu penso. Mas a nossa essência é tão preciosa e ela é tão divina que ela está além dessas coisas. Mas como é que eu entendo isso, Vinícius? Você não entende. Mas aí é muito fácil. Se eu não entendo, está tudo tranquilo. Posso dizer que eu já sou a essência? Não. A essência é aquilo que faz nós nos tornarmos cartas vivas do Evangelho. É aquilo que faz com que nós deixemos de falar do ensinamento, deixemos de pensar no ensinamento e nós passamos a ser o ensinamento. O Chico era o amor, era a compaixão. Ele não precisava falar, não. Ele sentava, olhava para você. Você já apaixonado? Apaixonado. Eu tenho um amigo que é muito grande, enorme, deve ter uns 2 metros e pouco, ele é forte, ele era fisiculturista, racionalista, detestava o espiritismo. O Chico foi a Curitiba fazer palestra lá, foi fazer uma sessão de psicografia, não sei o que ele foi fazer, e foi a Curitiba. E armaram um ginásio para o Chico ir, para as pessoas conversarem com ele e atender as pessoas. E esse amigo foi dizendo assim, eu vou desmascarar aquele velho. Aquilo é uma bobagem, uma palhaçada sem tamanho. Chamou um monte de grupo, um monte de pessoas da faculdade, grupos de pesquisa para irem. E disse que ele ficou na porta do ginásio, esperando o Chico chegar, de costa para a porta, e ele ficava falando mal do Chico, das psicografias, falando mal dessa baboseira toda que a gente acredita. E à medida que ele ia falando, ele começou a ficar com a voz embargada. Gente, acho que eu estou tendo um problema aqui, qualquer neurológico. Começou a chorar, e começou e isso, falando mal do Chico, chorando. De repente ele olhou para trás, e atrás dele estava o Chico. Aí o Chico fez um carinho no ombro dele e falou assim, que bom que você veio, meu filho. Dali ele desarmou e foi atrás do Chico andando. Sentou na primeira cadeira. Então esse é o momento, essa é a nossa relação com Cristo. Nós nos tornarmos luz, nos tornarmos evangelho. Muito difícil, mas se alguém conseguiu, a gente consegue. Então Jesus não conhece o Vinícius, Beto, está longe, mas Jesus conhece essa essência aqui. Ele conhece essa preciosidade. Que está meio suja, cavucada, está meio assim, precária, mas é preciosa. É preciosa. E é interessante, é que eu ouvi um pastor evangélico fazendo um comentário do evangelho que eu achei muito legal. Ele dizendo assim, que Jesus não olha para o que a gente está fazendo. Ele não olha para o que a sua posição. Porque ele é o amor. Então o amor aguarda o futuro. O amor olha
favorecendo, expectante da vitória. Então não condena, não julga, não recrimina. Quando eu comecei a frequentar a casa espírita, eu sempre comento isso aqui. Igual na escola, eu sentava no último lugar da sala, lá na última cadeirinha. Na escola, para o professor não me chamar, para me não passar vergonha. E no centro espírita, para os médiuns não olharem para a minha intimidade, porque eles ficam lá na mesa, fecham o olho. E eu falei assim, estão vendo até minha alma ali. Aí eu escondia. E a gente hoje vai observando que a espiritualidade superior, que tem uma visão, portanto, uma atitude sempre pedagógica, com o objetivo de promover e libertar mesmo, a aposta é essa. Eles não estão avaliando quais são os nossos defeitos. Isso aí já é uma coisa que compete a nós mesmos descobrir. E se não descobriu, tá bom. O problema é quando descobre. Porque se você não sabe, o que você está fazendo é lei. Não é isso que o Paulo nos ensina lá em Romanos? Mas quando descobre, complica. Porque aí vira conflito, vira dúvida, vira insegurança. Então, eu estou trazendo esse ponto porque me chamou muita atenção quando o Vinícius colocou essa questão que a gente muitas vezes departamentaliza e nós estamos muito à frente. O nosso espírito, o potencial, é para sermos felizes. Ninguém reencarna para pagar conta. Isso aí são falas didáticas dos espíritos para falar que a gente tem ajustes. Mas eu sou, embora o próprio Kardec aborda isso em alguns pontos, mas a fala do Kardec no livro Gênesis, quando ele coloca que a gente reencarna para evoluir, eu acho extraordinário. Porque aí não tem culpa. Você não tem que ficar... Olha, está errado, vamos ajustar. Não deu conta, faz o que você pode. O Emmanuel, em vários momentos, diz isso. Quem faz o que pode, faz tudo. Só para confirmar isso que você está falando, a visão espírita é tão diferente. O livro Céu e Inferno, que faz parte da codificação, é o 4º livro da codificação, está fazendo 150 anos. Então a gente tem feito uma série de seminários. E quando se estuda a definição de inferno e de céu, pela obra espírita, pela visão espírita, você nota que o inferno não existe como instituição. O inferno é um estado transitório de perturbação das almas. Ou seja, elas necessitando se reajustar. Mas não existe maldição por parte de Deus. Wagner, nosso tempo está caminhando e eu estava reservando uma parte aqui para o final e eu quero ouvir vocês dois. E eu gostei demais dessa posição de mediador, porque você fala pouco. Não é? Fala pouco, porque eu fico preocupado, porque o Arnaldo sempre busca, na minha memória ele fala que médium adora ouvir o timbre da própria voz. Então, hoje eu só estou fazendo aqui uma de mediador dos fracos, né? Mas vamos lá. Nós estamos deixando para o final, porque aí me vem muito Honório. O Honório gostava muito de abordar esse texto. Nós tivemos o privilégio de ficar 12 anos com ele nos sábados lá. E eu falo isso com muita gratidão. Ele sempre abordava esse versículo 9 desse capítulo. Eu sou a porta. E se alguém, no condicional aqui, entrar por mim, não é obrigado. Se entrar. Então o amor não exige, não grita, não briga, não bate, não condena. O amor espera. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá, olha o movimento, e achará pastagens. Deixa a pastagem por último, porque você vai falar de alimentação. Mas fala desse movimento para nós. O que a gente nota com todos os estudos de doutrina que a gente faz, com esses grandes instrutores que a gente teve, é que Jesus é a porta de integração com a vida divina. Quando a gente pensa nessa possibilidade de sair dos labirintos da personalidade, Jesus é essa porta. Quando nós adotamos os padrões da consciência em todos os movimentos
existenciais que nos dizem respeito, nós começamos a conhecer essa porta que se abre. Ela é, vamos dizer, caridosa, porque a caridade ela não tem restrição. É o amor que atende a todos. Quando a gente vai falar de amor, a gente pode falar do amor pessoal, amor de pátria, amor de clã, mas a caridade é o amor universal. Não faz acepção de pessoas. Quando a gente entra por essa porta que é caridosa, significa que nós nos preparamos e elegemos essa porta. É um momento de dificuldade que a gente pode, por exemplo, malsinar alguém e a gente diz assim, não, vou orar por essa pessoa. Isso é entrar pela porta. É uma referência para a gente pensar. Quando a gente entra, nós estamos na posição daquele que está aprendendo e que vai se embeber desses valores. É a primeira vinda de Jesus, porque o Evangelho fala da outra vinda. Aqui ele resume. Então, quando Jesus chega na casa e mostra que pode ser diferente e que a gente vai ter muito acerto, nós nos fecundamos. É o momento em que ele chega no psiquismo e fecunda, porque a gente está acostumado a pensar em reprodução só na base da sexualidade humana. Mas existe a sexualidade divina. Nós somos fecundados no psiquismo. E aí geramos o filho, que é o filho do homem. O filho do homem é o produto do meu esforço de homem. E ele é maior do que eu. Por isso que o filho mata o pai. Porque o pai fica acanhado. No Evangelho a gente não pode brigar, a gente tem que procurar entender as figuras de linguagem. Então o filho do homem é aquele que transcende, é o labor dele. Essa realização sintetiza e engole o pai. Porque ela passa a gerir, em termos de causa, porque nasceu, a vida nova. Então, quando a gente recebe esse toque, nasce o filho, nós estamos começando um aprendizado novo. Aí entra o período da chamada fixação. Nós vamos rebolar para dar conta. Vontade de voltar para trás, vontade de aqueles padrões virem de novo. Aí eu penso assim, mas não posso. Eu não posso largar o que eu estou fazendo, a construção que eu estou fazendo. E aí nós vamos sedimentar isso, porque o tempo vai abalizar. Quando a gente sedimentar, aí nós vamos sair da luta externa, da luta do condicionamento. E vamos, então, conhecer a espontaneidade. Quando conhecer a espontaneidade, é quando o indivíduo comungou. Aí é o final do Beto aqui, que eu vou deixar para ele falar um pouquinho. Então, antes de eu falar, nós vamos ainda ouvir o Vinícius, dentro dessas considerações de entrar, sair. Você entrou bem. Espero sair também. Concordo com tudo que o Wagner pontuou, daí não vou explicar de novo com outras palavras. Seria apontar outros ângulos. Na verdade, um outro aspecto relacionado a essa morada divina em nós, né? Que é a importância e a preciosidade da nossa condição hoje diante desse ensinamento. Porque nós adoramos o mundo, né? Uma beleza. Pensar que nós vamos sair daqui e vamos poder jantar. Deitar na cama de noite, esfregar um pé no outro, depois de um dia de trabalho, dar um alívio, né? Tomar um banho, fazer esse tipo de coisa que nos dá prazer. E aí nós nos apaixonamos por esse mundo aqui. Mas renascer num mundo como esse é muito dolorido para a alma. Ela é limitada de todas as formas que nós pudermos imaginar. De todas as formas nós somos limitados. A melancolia é o espírito cativo se revoltando contra as prisões do corpo, da própria condição de nascimento. E aí pensar que nós, por livre e espontânea vontade, vamos renascer aqui mais inúmeras vezes para sermos prisioneiros, é algo delicado para o nosso coração. Daí, a condição que nós estamos hoje, humana, lúcida,
é extremamente preciosa, porque incontáveis outros seres humanos podem não vibrar em uma frequência de humanidade. Para eles, ainda há apenas o ciclo animal de reprodução, exercício de poder, domínio do espaço, alimentação. Para esses, o ensino espiritual vai chegar ainda a conta-gotas. E ele vai começar o seu processo. Para nós, o ensinamento é vigoroso. O que significa que nós já possuímos comprometimento e capacidade interior suficiente para iniciarmos a digestão de um alimento mais sólido. Portanto, a nossa relação é extremamente preciosa, é um tesouro da nossa alma, porque de tantos seres, nós escolhemos estar aqui. A renovação dos nossos padrões mentais é urgente, sem ser apressada. É simples, profundamente simples, mas nem um pouco fácil. Esses dilemas de palavras mostram a nossa condição de caminhantes que temos algo para resolver e temos um relógio contando, porque todos nós estamos numa fila invisível para a morte. Ninguém volta semana que vem aqui. Daqui a pouco alguém grita 16, aí você fala, sou eu. Quando gritarem o seu número na fila, acabou. Não dá para trocar a senha com alguém, né? Ou é sua, Beto, caiu. Se ficar com duas é pior, né? Nós estamos numa fila invisível para a morte. E aí nós dizemos assim, mas a alma é imortal. A alma é, mas o Vinícius morre. E toda essa estrutura que o Vinícius teve por misericórdia divina, o Vinícius não sabe quando vai ter de novo. Quanto tempo posso eu demorar para me reencontrar com aqueles que foram e que são instrutores espirituais para mim, devido a simplesmente eu resolver negligenciar essa oportunidade. Nós não falamos de culpa, porque a culpa é um mecanismo do ego que nos impede de evoluir. Se você sente culpa, é o ego, porque o ego te martiriza na culpa para depois você errar de novo. Sofri muito. Nossa, você não sabe como eu sofri. Agora eu posso errar de novo, porque eu já sofri. A culpa é isso. Nós estamos falando de responsabilidade. E o Cristo, ele tem uma pitada ele tem umas pitadas de sabedoria que nós não vemos. Quando ele diz assim, vós sois Deus, vocês podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ele podia ter dito, vocês serão deuses. Vocês, se tudo der certo, se pagar em dia o seu carnê do baú, no fim vocês serão deuses. Mas ele não disse, ele disse, vocês são. Portanto, há algo em nós que naturalmente nos propele para esse estado de identidade com Deus, para essa morada. E aí vejam, nós já fizemos o movimento do Evangelho entrar. E nós estamos na fase de sedimentação do Evangelho. Mas se no momento que o Evangelho encontra a guarita, nós resolvermos por colocar o coração na frente, se nós resolvermos por descansar em Deus, aí, meus amigos, é hora de sair. E ontem nós ainda conversávamos. Quando Jesus encerra o diálogo em que pede para Pedro conduzir as ovelhas do rebanho, ele diz para Pedro assim, quando tu eras moço, Pedro, tu te vestias e te cingias como querias.
Agora, porém, teus pés caminharão por estradas nunca dantes imaginadas por vós. Enquanto você tiver certeza do seu caminho, fica com um olho no padre e outro na missa. Porque o ego é um excelente conciliador. No momento que a sua alma se entregar a Deus, você não vai saber nada, porque você estará a serviço de Deus. E o que mais? Nada mais. Acabou. Não tem mais. Em Deus não há mais. Essa é a saída. Vamos combinar semana que vem de novo? Tão bom, né? Ouvir, intercambiar com essas frequências tão sagradas que só o amor autoriza. A presença dos benfeitores espirituais que sustentam esse projeto da Casa de Kardec, o acolhimento que é feito pela espiritualidade para todos nós que somos esses viajores que estamos tentando entrar e lutando para que a proposta do Evangelho saia frutificando mesmo. Nós temos só que agradecer. E há pastagens que as ovelhas precisam, que Jesus nos oferece como o pão da vida. Ele também está nos dizendo da importância de nós produzirmos esse pão. E como define Emmanuel, a única solução para todos os projetos que estão em elaboração, em vias de elaboração na Terra, para serem vitoriosos, precisam eles do ingrediente chamado amor. Poderia adequar com humanizar para uns, socializar para outros, equilibrar, justiça, mas vamos falar de amor. Porque se existe depressão, violência, desrespeito e tantas coisas que nós temos visto no mundo, e o que é mais grave, o esfacelamento da célula, que é a sustentação do orbe, que é a família, o único motivo é que o amor foi esquecido. Amor é alimento da alma. E nos ensina Emmanuel também que você não dá amor. Isso é um equívoco. Você conquista amor. Agora, quando nos amamos uns aos outros, podemos nos tornar referência e estímulo. Mas a responsabilidade de amar é de cada um. E amando, nos identificamos com Deus, a vida passa a ter sentido. E a gente, por fim, poeticamente eu vou dizer, a gente deita a cabeça no colo da nossa mãe querida. Que Maria Santíssima, como sempre nos faz lembrar Bezerra, possa ser essa benfeitora a nos inspirar nessa jornada da aproximação real com seu filho e com as propostas que ele representa para todos nós. Tenhamos fé, caminhemos no mundo vigilantes para que as trevas que querem promover medo, desconforto, insegurança, não adentrem na nossa intimidade. Por mais que os problemas estejam aí fora, nós temos que lembrar da porta de cima. Atender às nossas responsabilidades no mundo da horizontal, no texto que eu ia trazer do Neio Lúcio, mas acima de tudo lembrar que o nosso vínculo é com o mais alto.
E como tão bem eles disseram, nós somos espíritos e devemos viver como tal e não esquecidos desta realidade espiritual. Que a humanidade espiritual que nos tutela, que brindou a todos nós com essa noite, que eles possam, nas nossas súplicas, também estenderem o atendimento espiritual a todas as famílias aqui representadas. A todos aqueles que amamos que passam por dificuldades, que possam atender os dirigentes, para que eles se conscientizem que eles estão em posições e que para isso têm responsabilidade com a coletividade. Portanto, que todos aqueles que dirigem o nosso país sejam abençoados pela misericórdia de Deus, porque amanhã, como agora estamos, poderemos pagar caro a não observância das nossas responsabilidades, seja na direção ou na subalternidade. E que, enfim, possamos lembrar que os espíritos, desde os tempos de Chico Xavier, quando falavam do Evangelho no lar, quando Alcione falava da família, aquelas histórias todas, que muitas vezes para nós são apenas poéticas, históricas, eles estavam fazendo um movimento de tentativa de sustentação para que tudo que na Terra, que vem acontecendo, principalmente a partir da década de 30, pudesse ser amenizado. E agora, como dantes, eles estão de novo falando para nós que não vamos resolver o problema do mundo sem resolver as nossas questões pessoais e, acima de tudo, fortalecer a base de toda a sociedade, a família. E para isso, precisamos da família evangelizada. Que possamos pensar nisso com muito carinho, para que a gente possa, como todos os nossos dois amigos aqui, representando os espíritos, falaram,